Olá a todos, espero que estejam otimistas. As notícias são animadoras, no sentido em que a progressão está a ser controlada e isso irá permitir que o Sistema Nacional de Saúde continue a dar conta do seu recado o que também implica que nós estamos a fazer a nossa parte, que é ficar em casa e diminuirmos os contactos sociais por forma a diminuir a propagação do vírus. Ontem falávamos de fobias e de como elas são extremamente negativas para o funcionamento normal da pessoa, de como elas perturbam a capacidade que a pessoa tem de fazer a sua vida, mas queria ressaltar aqui a questão de que o medo, que está sempre por trás de qualquer fobia, tem uma função muito positiva no nosso sistema nervoso e na nossa sobrevivência. É o medo que nos faz acautelar e ter os devidos cuidados perante uma situação nova, perante uma situação potencialmente perigosa. Isto porque sempre que surge uma nova situação ou uma situação que anteriormente já foi identificada como perigosa, o sistema nervoso ativa-se para se preparar para se defender. E aí já todos nós, mais ou menos, temos a ideia de que é isso a que chamamos ansiedade, é esta ativação do sistema nervoso para a ansiedade. Durante algum tempo, os investigadores tiveram algumas dúvidas sobre o que é que estaria primeiro. Será que eu me assusto porque senti o corpo alterar-se perante um animal perigoso? Ou será que eu me assusto porque, ao ver o animal, tomei consciência de que o animal é perigoso e por isso depois houve reações fisiológicas? Hoje sabemos que as duas coisas acontecem quase ao mesmo tempo, embora a resposta emocional seja mais rápida. Quando um animal já está cá catalogado, memorizado, um animal ou uma situação como perigosa, imediatamente a reação mais rápida é emocional. Ainda antes de eu pensar, já o organismo se preparou para a ação. Aliás, o Damásio costuma dizer que quando uma pedra vem a cair sobre a nossa cabeça, não há o que pensar. O que temos é que nos desviar da pedra. E por isso, aqui é exatamente a situação. Apesar de, logo no segundo seguinte, logo nos décimos de segundo seguinte, a nossa parte cognitiva também reagir. Daí que podemos considerar que uma coisa influencia a outra. Quer eu, percebendo o perigo racionalmente, influencie o meu estado emocional, como o meu estado emocional, a minha alteração corporal, influencia a minha cognição, portanto, o meu pensamento. E por isso, sabendo que estas coisas têm a ver com a mente e com o corpo, com o pensamento e com o corpo, e que uma coisa está profundamente ligada à outra, que não podemos separá-las, então percebemos que podemos usar um conjunto de técnicas para diminuir a intensidade destas sensações, diminuir a ansiedade, diminuir a angústia que tem estado a tomar conta de muita gente que neste momento se sente sozinha, se sente ameaçada, se sente que está a ter dificuldade em adaptar-se à situação que estamos a viver. Por isso eu propunha-lhes o seguinte: falei-vos do relaxamento muscular, falei-vos de uma respiração tranquila, falei-vos do controle do pensamento e de como era importante ser capaz de desviar a nossa atenção para coisas mais positivas. Falei-vos também de que precisávamos, de alguma forma, de ser o realizador do nosso filme e, por isso, ser capaz de pôr na mente aquilo que eu quero que lá esteja e não aquilo que me assusta, aquilo que me angustia. Por outro lado, muitas pessoas
quando estão nestas situações, passam a ser atores passivos, passam a estar, passam a ir a reboque dos acontecimentos. Não são capazes de serem atores principais da história e decidirem o que fazer e como fazer. E este é também um aspecto muito importante. Quando eu fico numa posição passiva, a ansiedade, estas perturbações de que temos vindo a falar, levam-me para uma outra área que eu passarei a falar nos próximos vídeos. Para a área das perturbações que nós chamamos do humor, ou seja, para situações depressivas. Quando eu passo à passividade, quando eu entro naquilo que alguns autores chamam de desânimo aprendido, quando eu desanimo, quando eu já não penso nas soluções e estou focado nos problemas e só penso no problema e não em focar-me na solução, não estou a fazer aquilo que o organismo me pede. O que o organismo me pede é que eu enfrente as situações, é que eu reaja às situações, é que eu me torne ator principal da minha vida. E para isso eu preciso de focar-me na solução. Se há um problema, tem que haver uma solução. Um problema sem solução não existe. Até na matemática, um problema sem solução não é um problema. A morte é um problema sem solução. Então não podemos pensar todos os dias na morte, não podemos andar angustiados com a morte. Temos que aceitar que esse é o nosso destino. E é isso que temos que fazer com todos os outros problemas da nossa vida. Temos que ter aquele momento em que percebemos o problema, em que o compreendemos, em que buscamos a solução. Tem solução? Vamos a caminho dessa solução. Vamos dar passos, por muito pequenos, por muito limitados que sejam, mas estamos numa perspectiva de luta e de enfrentar o problema. Não tem solução, então só temos que aceitar. Só temos que consciencializar-nos de que vamos ter que viver com aquele problema. Não há outra forma, com aquela situação, desculpa, não é problema, não tem solução, não é problema. Vamos ter que viver com isso e pronto. É essa a situação mais, digamos, a forma mais direta de enfrentar esta situação. E por isso queria-lhes propor o seguinte exercício. 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, agora temos um pouco mais tempo, sentamos-nos num local tranquilo e vamos pôr em prática tudo aquilo que eu tentei passar ao longo destes vídeos. Vamos sentar-nos num local tranquilo. Quem está no campo pode sentar debaixo de uma árvore, quem está num apartamento em frente à janela, quem está num local sem janela senta-se num local que para ele seja confortável. Ouve o que se passa à sua volta, ou, caso também lhe seja agradável, põe uma música e vamos nos concentrar naquilo que se está a passar à nossa volta. O aqui e agora. Aquilo que realmente se passa. Não aquilo que passou, não aquilo que irá passar, mas só aquilo que se passa. A música que estamos a ouvir, o livro que podemos estar a ler, o vento, os pássaros, tudo aquilo que está à nossa volta. Ao mesmo tempo, respiramos tranquilamente e profundamente. E também, ao mesmo tempo, mantemos os músculos relaxados e tranquilos. E agora, depois de estar relaxado e de estar tranquilo, eu vou encenar uma solução para o meu problema na minha cabeça. Eu vou ser o ator principal do meu problema e procurar a solução. O problema está identificado, aquele problema que realmente tem uma solução, vou focar-me na solução. Façam esse exercício 2, 3 vezes ao dia, 10, 15 minutos, e vão ver que isto vos vai trazer alguma paz de espírito, alguma tranquilidade e uma diminuição de uma situação que irei falar nos próximos vídeos, que é adiantarmos em depressão. Bom dia e obrigado.